E mais uma vez chegou uma data muito celebrada entre as religiões mais tradicionais, em especial o catolicismo, que é a Páscoa. A Páscoa, sem dúvida alguma, é, quiçá, a data mais importante do cristianismo, em que é celebrada a ressurreição de Cristo após a Sexta-feira da Paixão. Disso todos nós sabemos, mas vamos reforçar em nós o ponto de vista espírita para essa ocasião tão peculiar? Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda e bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Peço desde já que você curta e compartilhe este conteúdo, não esquecendo também de deixar o seu comentário. E vamos juntos, mais uma vez, celebrar da forma espírita o significado da Páscoa. Sexta-feira da Paixão é sem dúvida uma data muito simbólica e muito lembrada, não só pelo meio cristão, mas também pelas outras religiões. É a ocasião em que todo o sofrimento, todo o martírio, toda a ocasião do Gólgota de Jesus é relembrado nas mais diversas mídias e por longuíssimos anos. Para falarmos sobre a morte de Jesus na cruz, é interessante nós recordarmos o que aconteceu antes do seu nascimento. Porque nós todos conhecemos a história clássica. Jesus nasceu num ambiente humilde, cercado apenas pela sua mãe e pai e os animaizinhos, numa manjedoura. E ali a estrela sinalizou no céu o caminho para os 3 reis magos, e assim se segue. Mas o que aconteceu antes disso? Bom, isso com certeza nós não encontraremos com detalhes nos livros sagrados. Nós sabemos que a reencarnação é um dos fundamentos espíritas. Então, conclui-se que ela se aplica a todos os seres, incluindo o próprio Jesus. Então, se Jesus continuou vivo depois que o seu corpo veio a falecer na cruz, o seu espírito, obviamente, já existia antes da concepção, antes do seu corpo físico nascer, antes do Natal. Mas o que era exatamente Jesus antes de nascer para iniciar a sua missão planetária, toda a sua trajetória que nós sabemos através dos evangelhos bíblicos? Jesus era um espírito de pura evolução. Evolução esta tamanha, capaz de atuar na construção, na elaboração, desenvolvimento, crescimento da Terra. E continua perpetuando nesse trabalho até hoje. Isso quer dizer o quê? Que Jesus foi o responsável por fazer com que os primeiros elementos do universo se cruzassem para que as formações rochosas que hoje temos no núcleo da Terra, por exemplo, formassem esse orbe. E ele continua amparando cada vida que é germinada, que é transformada e que se aproxima ou habita no nosso planeta. É chamado por isso como o governador planetário. Aliás, gostaria de lembrar que na última semana nós falamos sobre o mês de abril para o Espiritismo e abordamos inclusive o Livro dos Espíritos. Faltou dizer, no entanto, ou não coube no vídeo naquela ocasião, na pergunta 625, que é uma pergunta de um contexto e importância histórica dentro do Livro dos Espíritos de inestimável tamanho. A pergunta 625 nos traz: qual é o modelo a ser seguido na Terra? E eis que os Espíritos respondem: Jesus.
Isso não só torna a doutrina espírita, entre aspas, oficialmente cristã, como é motivo para cessar todo e qualquer tipo de preconceito que outras religiões, crenças, doutrinas, também debaixo do guarda-chuva cristão, tenham a ver com a doutrina espírita. Ou seja, ali o espiritismo rege aos quatro ventos de que ele caminha junto com as outras crenças que seguem Jesus. Parênteses encerrado, seguimos. Então Jesus é um espírito de máxima perfeição. É um espírito que rege planetas. Mas, como todos nós, ele é um espírito que também está sujeito à lei de evolução, assim como a de reencarnação. Ou seja, ele continua crescendo, continua evoluindo, até o ponto em que será responsável por Deus por gerir galáxias e assim por diante. Isso significa que há 2025 anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Já era um espírito que tinha se desprendido da matéria. Então, isso nos dá uma noção do trabalho que foi realizado pela espiritualidade em seu entorno para possibilitar o seu reencarne. Um reencarne dedicado a uma missão planetária, a uma missão que abrange toda a humanidade. Não é pouco, não. Uma alegoria que eu ouço dizer muito no meio espírita é de que o nascimento de Jesus foi um processo tão complexo que é como se nós colocássemos toda a luz do sol dentro de uma garrafinha. Isso nos dá uma ligeira ideia do trabalho que se deu. Mas, como nós sabemos, isso é história. Tudo deu certo, Jesus nasceu, viveu até os seus aproximados 33 anos e morreu no Gólgota. Algo que é importante também relembrarmos no ato anterior ao nascimento de todos nós é que, dependendo do nosso grau de evolução, do grau em que estamos desapegados da matéria e tudo que a envolve, nos é apresentado pelos nossos mentores um plano reencarnatório. Na prática, isso significa o quê? Que nós temos ali uma lista de tarefas a cumprir dentre expiações, provas e missões. E que nós até podemos adiar algumas dessas tarefas, desde que, claro, tenhamos crédito na praça, ou seja, tenhamos aí pontos em azul na nossa conta bancária espiritual. Eu fico aqui imaginando como foi esse plano reencarnatório de Jesus. Será que ele chegou ali junto aos seus mentores, aos seus pares, naquele momento tão crucial para a Terra, em que lhe foi indagado: Mestre, estamos preparando aqui a sua reencarnação. Você irá reencarnar em um local X. E eis que o mestre interrompe e diz: não, eu quero reencarnar no lugar mais simples possível, numa manjedoura, cercado ali de desconforto, cercado ali de humildade, cercado de simplicidade. Pois não, mestre, eis que o mentor responde. Mestre, você vai trabalhar numa posição X. E eis que o Jesus novamente retruca dizendo: não, eu quero a profissão mais simples. Eu quero ser carpinteiro. Mestre, irá angariar discípulos. E eis que Jesus responde novamente: sim, eu terei a oportunidade de ter discípulos, mas no momento de maior criticidade da minha missão, eu serei negado, eu serei traído, eu serei praticamente abandonado. E eis que o mentor lhe responde: mas Senhor, desejas mesmo passar por tudo isso? Por quê? E eis que Jesus responde por fim: porque se eu não provar para a humanidade
de que eu posso atravessar toda a dor, humilhação, traição possível, como poderei eu ser um guia para aqueles que igualmente irão atravessar essas dores? E eu, como disse, fico imaginando que esse seria, talvez, um retrato mais próximo sobre o plano reencarnatório de Jesus. Anteriormente, eu pensava de que Jesus até detinha um corpo extrafluídico, um corpo que se diferenciasse da nossa carne, porque afinal ele é o governador planetário. Mas depois de ouvir a opinião de diversos oradores espíritas e de estudo mais aprofundado, cheguei à conclusão que não. Porque Jesus, em sua missão, ele veio não apenas para ensinar a teoria, mas para aplicar na prática. Ele veio nos mostrar de que é plenamente possível, com fé em Deus, atravessarmos as noites mais escuras, as dores mais crônicas, o sofrimento mais profundo. E se ele tivesse algo diferenciado de nós, o seu exemplo de nada valeria. Então ele teria que sim, nascer do mesmo jeito que nós nascemos. Habitar um corpo tal como o corpo que nós habitamos. E daí passar por todas as situações nas quais passou, realmente, para servir de referência para nós, que estamos aqui hoje, milênios depois, a seguir os seus passos. Mas e a cruz nessa história toda? Falamos do reencarne e do nascimento, mas agora vamos para um momento fatídico do Gólgota. A cruz, sem dúvida, é o símbolo religioso mais conhecido que existe. Curioso de ser o símbolo da religião de Jesus, aquilo que foi usado em sua morte. Aquilo que foi aplicado em míseros alguns minutos, horas, em detrimento de anos de ensinamentos. No bem, diga-se de passagem. Mas assim ficou. Devemos ter o raciocínio lógico de que tudo o que foi aplicado pelos homens, isso desde seus discípulos, já se distancia naturalmente de Jesus. É como uma criança querendo seguir firmemente os passos do pai. A diferença de idade e de maturidade já cria aí um distanciamento natural entre os dois seres. Não tenhamos dúvida de que seus discípulos foram aplicados na missão que Jesus lhes deixou, de espalhar o cristianismo, de espalhar a sua história de vida e assim por diante. Mas devemos recordar que não, Jesus não fundou religião alguma. Muito menos utilizou da cruz ou de qualquer outro símbolo para fundamentar a sua missão planetária. E há aqui dois pontos de vista perante a cruz. Nós ouvimos muito dizer que Jesus morreu por nós. Mas a ideia espírita, dado o contexto que colocamos há pouco, nos diz o contrário. Jesus viveu por nós. Quem matou Jesus fomos nós, homens ainda imperfeitos, ainda dominados pela matéria, pela ignorância e egoísmo. Jesus tinha que morrer daquele jeito? Talvez não. Mas, se atravessar todo aquele martírio, essa história de vida, fez com que Jesus fosse o nosso guia espiritual, o que fizemos com ele também provou o que a raiva, a mediocridade que nós ainda possuímos é capaz de fazer. E isso se estende até hoje, porque nós estamos aqui, mais um ano, relembrando a crucificação do Mestre, relembrando a sua morte. E isso prova, de tempos em tempos, o quão apegado ao sofrimento e à morte nós somos. Porque nós podemos olhar a cruz de frente, que é quando a vida carnal de Jesus cessou. Mas também nós podemos olhar a cruz adiante, passando por ela e indo direto para a ressurreição de Jesus.
Aliás, no meio espírita, não se diz ressuscitar Jesus. Não foi ali um renascimento, porque não foi o corpo de Jesus que renasceu. O seu corpo, em definitivo, pereceu ali na cruz. Morreu, não saiu da gruta. Quem saiu simbolicamente da gruta foi o Espírito, que agora desencarnou. Foi Jesus como luz maior, que se apresentou para Maria Madalena e seus discípulos para provar ali, talvez o ensinamento mais valioso de sua missão, de que a vida não cessa, de que ele estava mais vivo do que nunca. E assim ele continua conosco, guiando os nossos passos pelo seu exemplo, pela sua força, mais do que isso, pela certeza que ele nos deu, de que não só Deus existe, mas ele é o Pai todo amoroso que nós sabemos que ele é. Com a prática de Jesus, nós temos aí todas as ferramentas de Páscoa após Páscoa, relembrar da vida após a morte e da importância que isso deve ter na nossa vida presente. Nós podemos, sem dúvida alguma, continuar ali encarcerados mentalmente na crucificação. É nossa opção. Mas o caminho que Jesus nos indicou está longe de uma cruz, está longe de uma simples religião humana. Está sim nos apontando para a luz eterna, para a evolução que ainda temos pela frente e, mais do que isso, pela companhia que temos de ninguém mais e ninguém menos do próprio Jesus e de Deus nosso Pai em cada passo dessa caminhada que temos a dar. Então eu lhe desejo uma feliz Páscoa, mas acima de tudo, um feliz renascimento, um feliz caminhar ao lado de Jesus, que, ao contrário do que se pensa, nunca foi embora. Sempre esteve ao nosso lado e sempre estará, até quando caminharmos sobre a terra. E com essa memória e ensinamento tocante, vamos juntos nos unir a Jesus nas nossas vibrações. Convido a todos a fecharmos os olhos para que possamos emergir do nosso coração o melhor dos sentimentos. Vibramos por este planeta, em especial por todos os povos que sofrem devido a calamidades, tragédias, guerras. Vamos vibrar pelo Brasil, por esta pátria amada e tão bela, por todos os nossos irmãos que agora estão nas ruas, que sofrem, que perecem. Vamos vibrar pelos enfermos dos hospitais, asilos e orfanatos. Vamos vibrar pelos encarcerados. Vibramos pelos lares da terra, em especial a nossa casa, em que mentalizamos Jesus ali conosco. Vibramos por todas as religiões, e em especial por aquela pessoa que nós sabemos mais necessitar dessas energias. Vamos, por fim, vibrar por nós mesmos, onde nesse instante mentalizamos Jesus com as suas mãos impostas sobre nós, derramando-nos a sua luz e as suas bênçãos, reforçando e revitalizando o nosso corpo físico, mas acima de tudo, os nossos sentimentos e pensamentos. Rogamos também que o Mestre possa tocar esse recipiente com água que preparamos, iluminando este líquido, reenergizando todas as suas moléculas, para que ao ingerir possamos contar com esse alento maior da espiritualidade. E é com o pensamento no Mestre Jesus que nós agradecemos acima de tudo por mais esta oportunidade de reunião em seu nome, onde juntos rogamos graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, por acompanhar o nosso canal. Eu fico por aqui e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!